Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre estatística, e a parte da estatística que nós vamos estudar hoje é a média, tá bom? Média aritmética e média aritmética ponderada, que também é conhecida somente por média ponderada, tá bom? Vamos começar estudando média aritmética, tá? A média aritmética, ela é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. Vamos ver isso na prática. Observe as tabelas com as notas da aluna Alice no segundo bimestre e verifique se, em média, Alice foi bem. Como que a gente vai calcular a média aritmética? Média aritmética é igual a todas as notas da Alice dividido pelo número de notas que foi adicionado. Então, vamos pegar todas as notas da Alice. 8 mais 5,5 mais 6,5 mais 7,5 mais 9 mais 9,5, tá bom? Aí agora você vai pegar tudo isso e dividir pelo número de notas que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividir por 6. Aí vamos fazer a conta normal. 8 mais 5, 13, 13,5, 14. 14 com 6, 20, 27,5, 27,5, 28, 37, 37, 46. 46 dividido por 6. Então, a média aritmética das notas de Alice vai ser 46 dividido por 6, certo? Então, 6 vezes 7, 42. 42 para chegar em 46 sobra 4. Aí, eu acrescento 0 aqui e uma vírgula aqui. 6 vezes 6, 36. 36 para chegar em 44, e eu já sei que vai dar uma dízima. Então, a média aritmética da Alice vai ser 7,6. Se ela estuda num colégio onde a média para passar de ano é 7, ela foi bem nesse bimestre, claro que ela pode melhorar, certo? Então, pessoal, toda vez que você tiver um problema envolvendo média aritmética, você tem que pegar todos os valores, somar todos, contar quantos valores você tem e dividir pelo resultado da soma desses valores, tá bom? Aqui eu tinha 6 valores, eu somei os 6 e dividi por 6. Se eu tivesse 10 valores, eu somaria os 10 e iria dividir por 10. Se eu tivesse 15 valores, somaria os 15 e iria dividir por 15, tá bom? Média aritmética nada mais é do que somar e dividir. Então, além da média aritmética simples, existe a média aritmética ponderada. Na verdade, a gente chama só de média ponderada, tá bom? Apesar do nome ter o aritmética também. A média aritmética ponderada, ela é calculada somando cada valor multiplicado pelo seu peso e dividindo pela soma dos pesos. Mas para que isso, peso? Vamos supor que numa escola o professor tenha que dar 2 provas e as duas valendo 10. Só que ele sabe que o conteúdo da segunda prova foi mais extenso, mais cansativo, mais trabalhoso ou mais importante do que o conteúdo da primeira prova. E ele quer que essa segunda prova tenha mais valor do que a primeira, apesar das duas valerem a mesma pontuação. Então, para resolver esse problema, ele poderia botar um peso maior nessa prova. E colocar um peso maior, na prática, você vai ver que faz toda a diferença. Tá? Para você entender melhor esse enunciado de como fazer, vamos ver um exemplo. No segundo bimestre, a escola vai avaliar o desempenho dos seus alunos com 3 atividades. 2 trabalhos que valem 10 pontos e possuem peso 1, e uma prova que também vale 10 pontos, mas possui peso 2. Calcule a média bimestral de Luiz observando suas notas. Trabalho 1, ele tirou 7. Trabalho 2, ele tirou 5. Prova, ele tirou 6. Então, a média ponderada, para a gente resolver, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai escrever assim. MP de média ponderada é igual a primeira nota multiplicada pelo seu peso, mais segunda nota multiplicada pelo seu peso, peso 1, mais
terceira nota multiplicada pelo seu peso. Tudo isso dividido por peso 1 mais peso 1 de novo, mais peso 2, tá bom? A gente vai multiplicar pela soma dos pesos das avaliações. Aí, lembrando como é que se resolve expressão numérica. Primeiro faz os produtos, tá? 7 vezes 1, 7. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 2, 12. Tudo isso sob 2, 3, 4. 12 com 7, 19, 24. 24 sobre 4 é 6. Então, a média ponderada do nosso amigo Luiz foi 6 no segundo bimestre, tá bom? Então, a única diferença de média ponderada para média aritmética é que a média ponderada envolve o peso. Isso pode, sim, gerar alguma confusão para vocês. Por isso, eu queria até fazer mais alguns exemplos sobre média ponderada. Por exemplo, calcule a média ponderada levando em conta os números 2, 4 e 6, com pesos 1, 2 e 3, respectivamente. Ora, se eu quiser calcular a média ponderada desses números, eu vou fazer assim, ó, média ponderada é igual ao primeiro número vezes o seu peso. Se é respectivamente, cada um vale, o primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo e assim sucessivamente, tá? Então, 2 tem peso 1, 4 tem peso 2 e 6 tem peso 3. Tudo isso dividido pelo resultado da soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3. Tá bom? Agora faz as multiplicações. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 6, 18. Sobre 3, 5, 6. 18, 20, 28. Sobre 6. Fazer as contas aqui. 28 dividido por 6. 6 vezes 5, 30. Não dá. 6 vezes 4, 24. Sobra 4. 6 vezes 6, 36. Sobra 4. 6 vezes 6, 36 é. Vai ficar 4,66666 eternamente, tá? Então, vou botar aqui que a média ponderada é aproximadamente 4,6, tá bom, pessoal? Então, a média ponderada, você vai pegar o valor, multiplicar pelo peso e somar com outro valor multiplicado pelo peso, aí soma com outro valor multiplicado pelo seu peso. Quantos valores tiver, você vai somando valor vezes peso, mais valor vezes peso, mais valor vezes peso. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Aí você vai levar em consideração os pesos, tá bom? Levando em conta que você tem que ter a mesma quantidade de pesos que você tem em números, tá bom? Para funcionar isso aqui. Sempre vai ser a mesma quantidade, tá, pessoal? Importante isso. Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo de média. Acho que esse conteúdo não é muito complexo, é um conteúdo tranquilo. Qualquer dúvida pode me chamar. Pessoal, dentro dessa parte de estatística, nós temos também o conceito de moda e o conceito de mediana, tá bom? Vamos começar com o conceito de moda. Antes de eu explicar matematicamente o que quer dizer moda, eu queria que você se lembrasse do que é uma moda no nosso cotidiano. Vamos supor que um determinado modelo de tênis esteja na moda. Quando você sai na rua, você vê várias e várias pessoas usando aquele mesmo modelo de tênis, ou seja, o maior número de pessoas que está na rua está com um produto que é repetido, certo? Se você vê uma coisa que está na moda, vamos supor que de um grupo de 10 pessoas, 4 ou 5 estejam exatamente com o mesmo modelo de tênis. Você tem certeza que aquele modelo de tênis está na moda. Eu me lembro que até pouco tempo atrás, todo mundo na rua estava com uma camisa escrito fé, com um símbolo de uma cruz. Era assim, de cada 20 pessoas, eu podia dizer que 13 estavam com aquela blusa. Foi uma moda muito grande
aqui na região onde eu moro, uma blusa com símbolo de fé e o símbolo de fé escrito no formato de cruz. Então, no nosso cotidiano, moda é uma coisa repetitiva, uma coisa que você vê em grande quantidade. Quando uma coisa está na moda, você vê várias vezes aquela mesma coisa, aquele mesmo produto. Na matemática não é diferente, tá bom? Na matemática, moda é o valor que acontece com maior frequência em um conjunto de valores. Aí eu dei aqui um exemplo. Suponha que eu organize a altura dos membros da minha família em ordem. Nesse caso, eu escolhi organizar do menor para o maior. Observa que eu tenho dois membros da minha família que têm exatamente a mesma altura, 1,55 m. Então, nesse caso, a moda, e aí eu determino moda assim, ó, MO, é igual a 1,55, tá bom? A moda é 1,55 porque dentre esse grupo de pessoas que estão aqui, duas têm exatamente a mesma altura. E como moda é o valor que se repete, eu tenho que moda, nesse caso, é 1,55. Outro exemplo, a idade dos meus primos. Novamente, eu organizei a idade dos meus primos e eu vi que eu tenho um primo de 5, um de 7, outro de 7, um de 9, outro de 10, 2 de 13 e um de 15. Observa que eu tenho aqui, ó, 2 vezes o 7 e 2 vezes o 13, exatamente na mesma quantidade. Então, eu não posso dizer que tem um valor que se repete, eu posso dizer que tem dois valores que se repetem. Então, a moda, nesse caso, é igual a 7 e 13. Quando nós temos duas modas, nós chamamos isso aqui de bimodal, tá bom? Quando algum número se repete duas vezes dentro de uma sequência de números, nós temos duas repetições, no caso poderia ser 4 vezes o número 7, 4 vezes o número 13, não importa. Se são dois números se repetindo na mesma quantidade de vezes, onde você não consegue escolher um para dizer que é a moda, nós dizemos que esse é um conjunto bimodal. Também existem casos em que poderia ser, por exemplo, se eu tivesse aqui 7, 7, 13, 13 e 15, 15. Poderia ter um conjunto assim, ó, 15, 15. Aí eu tenho 3 coisas se repetindo. Então, esse conjunto é chamado de trimodal, tá bom? Dessa maneira, onde eu tenho 3 grupos de números que se repetem, que estão exatamente com a mesma quantidade e que essa quantidade é superior à quantidade dos outros números. Então, nós vimos que nós temos 3 modas nesse caso, então esse conjunto ele é trimodal, tá bom? Então, o que você precisa saber sobre moda é que moda é o valor que acontece com maior frequência, o valor que mais se repete. E que se esse valor se repetir mais de uma vez, no caso, se ele se repetir 2 vezes, ele é chamado de bimodal, esse conjunto é chamado de um conjunto bimodal. E se isso acontecer 3 vezes, ele é chamado de trimodal. Existem também conjuntos em que não há nenhuma repetição, tá bom? Por exemplo, se eu te der um conjunto numérico 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse conjunto aqui não tem nenhum número que se repete. Então, esse conjunto é chamado de amodal, tá? Amodal, você deve ter aprendido em português que o A antes do nome quer dizer que representa uma negação. Então, não tem moda, é chamado de amodal, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre mediana, tá bom? Mediana é o valor do meio, o valor central de um conjunto de valores organizados em uma determinada ordem. Óbvio, se eu estou interessada no valor central, eu preciso que isso esteja organizado, não pode estar em qualquer ordem, senão eu não vou saber qual é o valor central. Por exemplo, esse caso aqui está organizado de forma crescente. Quem é o meu valor central? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, se eu tenho 6 números, é um número par. Esses 2 valores aqui são os meus valores
centrais, tá bom? Se fosse um número ímpar, é mais fácil, tem um valor central. Mas o importante na mediana é que tem que ter exatamente a mesma quantidade de números à direita e à esquerda, tá bom? Da moda. A gente representa a moda assim, ó, MD. Quando a moda é representada por dois números, quando o grupo de números que você está analisando é um grupo de números que tem a quantidade par de números, a moda vai ser a média, por isso que eu falei que tem a ver com a média, dos valores centrais. Então, vai ser 3 mais 4 sobre 2. Eu tenho dois números, então é sobre 2. 3 mais 4, 7 sobre 2, que é 3,5. Então, a minha mediana aqui é 3,5, exatamente um número entre o 3 e o 4, tá bom, pessoal? Agora, quando é um número ímpar, é mais fácil. Vou pegar aqui algum que é um número ímpar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Nesse caso aqui, a minha mediana vai ser 1,55, porque eu tenho esses dois números para cá e esses dois números para cá. Então, eu tenho um valor central, tá bom? Então, quando a quantidade de números é uma quantidade ímpar, o meu valor central é o número que está no meio. Quando a quantidade de números é uma quantidade par, o meu valor central é a média dos dois números que estão no meio, tá bom? Então, isso é mediana, tá bom, pessoal? É só isso que vocês precisam saber sobre moda e mediana. É um conceito bem tranquilo de estudar, tá bom, pessoal? Pessoal, vocês sabem que eu tô aqui para qualquer dúvida. Se não entenderam qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários ou me mandar uma mensagem, que eu tô aqui para ajudar, tá bom, pessoal? Beijinho, tchau, tchau.